Pessoal, bom dia. Estou aqui hoje com uma pessoa que é muito especial para mim, já conheço ela há muitos anos e ela ajuda pessoas a entender um pouquinho melhor a sua inteligência emocional. Paula, muito obrigado por estar aqui, é um prazer imenso te receber aqui, contar um pouquinho da sua história, da sua profissão e um pouquinho também dos seus aprendizados e dos seus ensinamentos por aí. Obrigada. O prazer é meu de estar aqui batendo esse papo. E eu sou apaixonada por pessoas e por entender o comportamento das pessoas, você sabe bem disso. Só que eu vim da biologia, eu sou bióloga de formação e trabalhei por muitos anos em empresa, na parte de gestão, ajudando as pessoas a, principalmente, criar uma consciência sobre o meio ambiente, que era a minha causa maior, que gritava comigo. E aí eu fui percebendo que para você criar qualquer tipo de consciência, você precisa trabalhar a comunicação. E comunicação é muito poderosa e muda culturas. E aí eu, curiosa do jeito que sou, fui me especializando, aprendi comunicação não violenta. E eu sempre fui movida por propósito, Adam. Sempre procurei na minha vida causar algum tipo de impacto, porque eu sou do time de pessoas que acredita que a gente não tá aqui só de passagem e que de fato a gente precisa fazer algo além com a nossa vida. E eu tentei buscar isso através da minha profissão, em empresas, de um jeito, digamos, mais tradicional e convencional, mas eu não encontrei. Seu olho não brilhava ali, mesmo na biologia, do meio ambiente, como é que foi? No começo brilhava, mas aí você vai recebendo alguns baldes de água fria na vida, porque a expectativa que você cria de algo é diferente da realidade, e foi isso que aconteceu. Eu naveguei por muitos meios na minha profissão e, de fato, eu fiquei muito boa naquilo que eu fazia. Eu sabia profundamente legislação ambiental, eu sabia o que procurar, onde procurar, o que fazer. Só que aquilo realmente não me dava mais paixão. E chegou num momento que eu acordava e ia chorando pro trabalho. E aí eu comecei a ter alguns problemas de saúde. E comecei a ter problemas digestivos, depois o hipotireoidismo, problemas de pele, além das questões emocionais. Além não, porque hoje eu entendo, na época eu não entendia, mas Estava hoje eu entendo. somatizando ali. Tá tudo interligado. E eu lembro que uma vez, quando eu não tinha mais motivação para nada, não tinha forças, sabe? E eu não entendia por quê, eu realmente não conseguia buscar nenhum tipo de força interna. Eu tinha que me forçar a fazer absolutamente tudo na minha rotina. Eu estava muito preocupada em de repente estar entrando ou num estado depressivo ou algo do tipo. E aí eu lembro que eu fui fazer alguns exames e na época o médico detectou o hipotireoidismo, que é uma disfunção na tireoide, para quem não sabe. E a tireoide é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, e toda vez que ela deixa de produzir os hormônios da forma como deveria, a gente se sente menos disposto. E eu lembro que eu peguei o resultado daquele exame e comecei a chorar, porque me aliviou um fardo de culpa. Eu achei que eu não conseguia gerar essa motivação dentro de mim. Você culpava. E era uma questão fisiológica, também somatizada, mas era uma questão fisiológica. E aí eu comecei a rever muita coisa na minha vida a partir dali. Eu falei, não, eu preciso buscar algo além. Estamos falando de que ano aí, nesse contexto? 2016, 2017. Tá. E aí, eu que já era movida a impacto, como eu não consegui encontrar isso na minha profissão, eu fui para o trabalho voluntário. Comecei a fazer ações sociais. Algo dentro de mim, uma intuição me falava que esse poderia ser o caminho. E é algo também que eu indico para todo mundo, porque quando você não está satisfeito na sua profissão e você não tem muita noção do caminho por onde seguir, o trabalho voluntário, ele te permite você praticar habilidades que você não imaginava que você tinha e descobrir novos talentos e sair também do mundo que você está acostumado para ter novas visões. Isso foi muito rico para mim, até que eu fui fazer um trabalho voluntário no Quênia. E quando você faz um tipo de trabalho assim, que eu atuei numa comunidade carente, num jardim de infância, para ser mais específico, quando você vai para um outro tipo de realidade e vê pessoas numa situação de vulnerabilidade que você até tinha noção, mas que quando você chega lá é totalmente diferente, principalmente quando você fala de crianças, a maioria
tem algum problema de saúde ou tem AIDS. Grande maioria, 90%, não tem uma figura paterna, só a mãe. Elas mal têm o que comer. Então elas já nascem de um ponto de partida de pouquíssimos privilégios, digamos assim. E tem poucas chances de conseguirem reverter a realidade delas. E esse jardim de infância, fundado por uma brasileira, que hoje é minha amiga, era uma das ações para tentar ajudar essa comunidade, porque no Quênia até a escola pública paga. Então, além de tudo, tem esse fator. E aí, quando eu fui para essa outra realidade, Adam, foi um choque muito forte para mim, em que eu, de fato, tomei consciência dos meus privilégios. Eu falei, poxa, eu sempre tive oportunidade de estudo, saúde, apoio da minha família. Talvez eu lide mais com as dificuldades por ser mulher, ainda assim, uma mulher branca. Então eu tenho consciência das portas que foram abertas para mim por conta dos meus privilégios. E ali, realmente essa ficha caiu. Eu falei, eu preciso voltar e fazer algo a mais. E aí, quando eu voltei para o Brasil, porque eu fiz isso no meu período de férias. Então, quando eu voltei para a empresa, nossa, era quase impossível eu arranjar uma motivação. Se já estava difícil antes, depois, eu realmente não via mais sentido naquilo que eu fazia. E me incomodava muito ver as pessoas reclamando, sabe, da realidade delas, sendo que elas tinham muita coisa. E conformadas também a viverem uma vida que eu brinco e eu falo que é um arroz com feijão. Aquela vida que, ok, super, tá legal, mas que você passa a semana toda reclamando do seu trabalho. E aí você não vê a hora de ir embora, só que você vai embora, você tem relações mais ou menos, e você busca um conforto e um prazer imediato, num seriado, em comida, e não que nada disso seja o problema em si, não, essas coisas também são boas, mas eu realmente acredito que a vida vai além disso, e quando você busca a felicidade como objetivo, só isso é muito superficial. A felicidade, ela é consequência de uma vida cheia de utilidade, cheia de conexões e relações saudáveis. E quem está falando isso não sou eu, é o maior estudo sobre a felicidade, né, que tem mais de 70 anos realizado na Universidade de Harvard. Acompanhou a vida de pessoas desde que elas eram crianças até a fase idosa. E essa foi a resposta. O fator que mais deixa as pessoas felizes não é de fato o sucesso na carreira, não é o dinheiro que elas ganham, e não é nem necessariamente as relações em si, é a qualidade das relações, é o fato delas sentirem que elas têm essa rede de apoio. E eu queria ajudar as pessoas a enxergarem isso. E aí, num café com uma amiga, ela estava na época desempregada, e ela falou, Paula, a gente liga a TV e parece que o mundo vai acabar. E eu brinco que o ano era 2017. A gente não tinha nem pandemia. Tinha, assim, um grande padrão, tinha uma guerra. Claro, sempre tiveram coisas difíceis, desafios e notícias ruins. Mas ali ela já se incomodava muito. Parecia que o cenário dela não poderia mudar. Era uma pessoa super competente, que tinha uma carreira brilhante, jovem. Tinha muita coisa para viver pela frente e já se sentia assim. Imagina, com mestrado internacional, com inglês, imagina quem não tem essas oportunidades. Então ela ligava a TV e falava, nossa, acho que minha vida tá fadada a eu me conformar com qualquer emprego para eu não ficar desempregada. E aí eu falei para ela, nossa, eu conheço tantas pessoas fantásticas, dispostas a ajudarem o próximo, que fazem coisas boas, por que não dar luz para essas histórias? Se anulando ali, né? Anulando talentos. E mais do que isso, assim, eu vi essas pessoas fazendo coisas fantásticas, incríveis, só que pouca gente sabia disso. Os maiores motivos noticiados ali eram coisas ruins, eram pessoas cometendo atos cruéis, e aí as pessoas, quando só consomem esse tipo de informação, elas têm a sensação de que o mundo realmente está piorando, de que a humanidade é ruim, e eu tenho pra mim que isso também diminui a proatividade delas, porque afinal, se o mundo é ruim, se as pessoas estão piorando, se não tem mais jeito, eu vou procurar meu conforto e a minha própria felicidade, porque eu não vou gastar energia
tentando mudar vale a uma pena. realidade, exato, de um mundo que já está fadado a ser cada vez pior. E eu, assim, nem falo que eu sou uma otimista por natureza, mas eu sou uma pessoa que hoje entendo que a esperança é um dos sentimentos mais importantes da gente cultivar. Mais do que a alegria. Porque eu posso estar triste, mas se ainda assim eu tiver a esperança de que as coisas podem mudar e podem melhorar, eu consigo levantar de manhã e mudar a minha realidade e ter uma ação diferente. Se eu perco a esperança, e você mais do que eu sabe que isso é um sinal até que pode sinalizar a depressão, eu não consigo encontrar motivo para eu me planejar, para eu tentar algo diferente. Então, eu queria dar essa esperança para as pessoas, mas não só para causar esse conforto imediato, mas para fazê-las entender que elas também podiam ser agentes de transformação nas pequenas coisas. Que é ótimo alguém que tem o propósito da minha amiga, que largou a área de publicidade dela e foi abrir um jardim de infância no Quênia. Louvável. Mas não precisa ser assim. Não, aliás, não é nem sustentável ser assim. A gente precisa de todos os comércios e bens e serviços e a gente precisa de pessoas dispostas em todos esses lugares. Então dá pra gente fazer diferença onde a gente tá, começando pela nossa casa, pelos nossos lares, pra daí passar onde a gente trabalha. E aí eu criei com essa minha amiga o Mi de Amor. É uma rede que compartilha histórias de empatia e de amor ao próximo. E eu, como eu falei, sou bióloga, eu não tinha essa formação nem de marketing, nem de jornalismo. Então foi um processo muito bonito, assim, de descoberta de mim mesma. Um processo de autoconhecimento muito grande, em que eu fui me permitindo ser mais flexível. A ideia do Mi de Amor, conta um pouquinho para quem está te assistindo. O Mi de Amor, ele é essa rede que compartilha histórias de empatia, de amor ao próximo, que no começo começou quase como um canal de jornalismo e que aos poucos eu fui entendendo que as histórias mais inspiradoras eram aquelas do dia a dia, em que você de repente está pegando um ônibus, dá tudo errado, ou você perde algum objeto, ou você tropeça e vem um estranho te ajudar, te oferecer algo e aquilo muda teu dia, muda tua esperança sobre as pessoas. Esse tipo de história que eu comecei a procurar e eu comecei a virar meia louca das histórias. Para todo mundo do meu meio eu perguntava assim: o que você tem vivido de bom ultimamente? O que aconteceu de gostoso na sua vida? Você fez alguma gentileza? Você recebeu alguma gentileza? E isso, Adam, começou a gerar um movimento muito interessante nas minhas conversas. Primeiro, porque as pessoas não se lembravam de imediato. Se eu te perguntar, me conta aí uma tragédia que aconteceu, provavelmente de bate-pronto para quem tá ouvindo também, um monte, já né? vai lembrar, talvez uma até hoje, ontem, alguma recente. Quando eu pergunto esse tipo de coisa, conta uma gentileza recente ou uma gentileza que você tenha feito ou recebido, talvez você tenha que forçar um pouquinho mais na memória. Seja porque, de fato, você não tem vivido muito esse tipo de situação, seja porque você está alimentando uma mentalidade pessimista, de muita reclamação, e aí isso acaba ativando também uma memória, porque até em termos evolutivos, a nossa memória ela tende a ser mais associada, mais desperta com o sofrimento. Se a gente pensar nas emoções básicas, do filme Divertidamente, porque os cientistas emocionais eles divergem um pouco nas principais emoções, mas as 5: alegria, medo, raiva, tristeza e nojo. Quantas delas são gostosas de sentir? Só alegria. As outras são experiências difíceis, desconfortáveis, porque para nossa sobrevivência a gente precisava sentir medo, sentir raiva, até sentir tristeza, para conseguir ressignificar situações, mudar a realidade, seguir em frente, seguir evoluindo. Então as emoções difíceis, eu não vou nem falar emoções ruins porque não existem, as emoções difíceis elas têm esse propósito. Então, ainda assim, hoje, na sociedade que a gente vive, são poucas as situações que de fato a gente precisa acionar esse sistema emocional automático em que a gente está de fato sob um perigo iminente de um animal selvagem como os nossos ancestrais, né? Ou que a gente precisa rapidamente arranjar uma forma de sobreviver para caçar, para reproduzir,
Hoje as coisas são muito diferentes. Só que não deu tempo desse sistema emocional evoluir, do nosso cérebro evoluir junto com a civilização. Especialmente quando a gente fala de tecnologia. Ainda é muito nebuloso os efeitos que a tecnologia, que o consumo do celular podem fazer no nosso cérebro e até na interação com as nossas emoções. Mas muitos estudos já mostram o quanto que, inclusive, isso pode acentuar o aparecimento de demência para quem já tem propensão genética. Então já existem muitos estudos mostrando esse lado negativo desse consumo tão grande de informação que o nosso cérebro nem está preparado. E eu vejo isso nas pessoas, né? E o Mídia Amor, então, ele surgiu como um movimento, não para falar para as pessoas, não use tecnologia, não consuma mais nada, porque isso é impossível, mas para se adaptar a tudo isso e para fazer as pessoas, bom, já que você está consumindo uma rede social, já que você está aí no seu celular, veja algo de bom, veja algo positivo, como as pessoas que consomem o seu conteúdo querem evoluir, querem aprender. Essa é a minha ideia, é dar um lugar de respiro nesse caos. E como é que você corria atrás dessas notícias? A ideia, então, seria mostrar para as pessoas que existe um mundo com amor, um mundo de inspiração lá fora, diferente do que a grande mídia prega ali, de violência, que chama mais atenção. Como era feita essa curadoria da história? Quem batia o martelo final que isso é interessante, isso não é? Conta um pouquinho como é que foi esse desafio, porque eu imagino que tenha sido um desafio. Foi um desafio porque era um hobby também. Então eu ainda tinha meu trabalho convencional, CLT, e eu fazia isso com a minha amiga. E no começo a gente dependia muito dos 3 Fs. Não sei se você já ouviu essa expressão, é uma expressão em inglês. Fala que a gente depende do Family, Friends and Fools, né? Família, amigos e os tontos, aqueles que acreditam no seu trabalho. E era isso que a gente dependia mesmo. A gente saía perguntando para as pessoas, e que de bom você viveu? E por isso que eu falei que começou a gerar um movimento diferente nas minhas conversas, porque as pessoas, às vezes, de bate-pronto, elas não se lembravam, mas elas ficavam com aquela sementinha dentro delas e depois de um tempo elas falavam, Paula, me lembrei de uma história incrível, você precisa contar. E muitas vezes isso já gerava um movimento diferente nelas para que elas também fizessem gentilezas de uma forma mais intencional no dia a dia delas. Ou para que elas estivessem mais atentas a receber. E só essa mudança de mentalidade já fazia com que essas histórias surgissem de uma forma mais orgânica, até para mim e para minha amiga na época, porque, querendo ou não, como eu virei essa louca das histórias, eu queria muito viver essas histórias. Para mim, a coerência é um valor muito importante. Aquilo que eu falo, que eu acredito, eu preciso viver. Então eu também comecei a ficar mais sensível para esse tipo de coisa, a ouvir mais. E aí quando eu ouvi alguém contando algo de bom que aconteceu, eu comecei a perguntar mesmo. E por isso que eu falo que foi um trabalho muito interessante, porque era meio que jornalístico no começo, até por eu ter essa formação bióloga, né, essa coisa de escrever relatório científico, era meio quadrada. E aí eu fui entendendo como eu podia deixar a minha escrita mais afetuosa, mais humana, para aproximar as pessoas e para trazer sentimento, de fato, que era o que eu queria. Isso foi um processo de desenvolvimento, por isso que eu falei que foi um autoconhecimento também muito grande. E minha amiga, com o tempo, ela entendeu que ela queria fazer outras coisas e logo depois, até isso foi engraçado, logo depois ela conseguiu recolocação no mercado de trabalho, só de também mudar a visão das coisas. Ela seguiu outros rumos e aí o Mídia Amor ficou comigo. E, como eu falei, era um hobby. E não é um desafio você lidar nessa correria da vida com algo que consome tempo, informação, mais o seu trabalho, mais sua vida pessoal e etc. Só que aquilo começou a me mobilizar e a me motivar muito, porque eu via a transformação que isso causava na vida das pessoas. Eu recebia mensagens de pessoas com crise de ansiedade, com depressão, falando que uma história do Mídia Amor mudava o dia delas e que elas acordavam de um jeito diferente. E isso me impulsionava muito a continuar o que eu fazia. Mas até então você não tinha nenhuma ideia de mentorar, de ajudar as pessoas daquele nível que você ajuda hoje? Até então era só a Mídia Amor? Ou não? O projeto de você ter ali seus mentorandos já estava também em atividade? Não, começou assim por uma paixão mesmo. Eu só queria divulgar e aquilo era um hobby. Eu nunca nem pensava em transformar aquilo
numa profissão. Mas aí você transformou numa profissão, foi nessa lacuna aí que o Mídia Amor deixou, né? A lacuna que eu digo é, você colocava uma boa notícia e as pessoas falavam, olha, eu não tenho uma história, eu tenho uma depressão, eu estou sofrendo muito. Tá, ele recebeu a boa notícia do Mídia Amor, mas te trouxe uma demanda. Foi essa demanda que fez você pensar no próximo passo, que é assumir essa demanda, você ajudar essas pessoas? Foi aí que você evoluiu para essa sua profissão atual? Foi gradual. Eu me questionava, sim, em como eu poderia não só causar esse calorzinho no coração das pessoas que elas falavam, mas também mobilizá-las para viver cada vez mais essa vida. E como eu já estudava outros assuntos em paralelo, principalmente empatia e comunicação não violenta, eu queria ajudá-las a aprender, que elas conseguissem aprender todos esses conteúdos que já estavam mudando também as minhas relações, porque eu estudava, aplicava e eu via, nossa, a empatia realmente é algo transformador nas conexões, na nossa comunicação. Quando você escuta alguém, isso tem um poder muito grande, as pessoas precisam ouvir isso, precisam saber disso. E o ensino tá na minha veia, né? Eu sou uma pessoa muito movida a ensino. Só que até então, eu fazia isso de uma forma voluntária. Eu comecei a fazer alguns eventos, fiz um evento no Google for Startups que se chamou Festival da Empatia. E consegui levar muitas pessoas e ali eu fui disseminando histórias e fazendo esse paralelo das histórias e de como as pessoas poderiam tirar um aprendizado daquilo para demonstrarem mais empatia no dia a dia, porque sentir empatia, todo mundo quase, a não ser psicopatas e tal, e que ainda assim os cientistas estão descobrindo no cérebro essa capacidade de sentir ou não, mas praticamente todo mundo tem essa capacidade. Agora, entre sentir e demonstrar empatia, existe uma lacuna. E essa é a escolha que as pessoas têm que fazer. Só que como a gente está muito nesse piloto automático da vida, na correria, e quando as pessoas estão muito centradas nos próprios problemas, na ansiedade, olhando para o próprio umbigo, elas deixam de perceber essas oportunidades de ajudar, de se mobilizarem. Então, o que eu queria era direcionar o olhar das pessoas, de sair do umbigo para olhar para o próximo. E eu comecei a estudar formas de fazer isso. Só que até então eu estava no meu outro emprego. Comecei a viver também uma crise profissional muito grande. E na época um mentor me ajudou. E ele falou, Paula, você está buscando um trampolim para fazer a sua mudança e você não percebe que você já construiu. E essa frase foi muito determinante na minha vida. Porque ali eu comecei a me empoderar do Mídia Amor e a entender como eu poderia transformá-lo no meu novo caminho mesmo. Não vou nem falar profissão porque é até raso para tudo que o Mídia Amor começou a representar na minha vida, mas para um novo caminho, um novo estilo de vida. E ali eu me planejei, programei, fiz um acordo com o meu chefe na época para finalizar projetos e tal. E no começo de 2020, de fato, eu comecei a empreender e a tocar o Mídia Amor. Na pandemia, né? Na pandemia. E eu nem imaginava, né? Eu comecei em janeiro. Então eu nem imaginava. Em março já fechou tudo. Em março já fechou. E foi muito curioso porque o tipo de negócio que eu já estava criando já me ajudou também a trabalhar na pandemia. Porque eu já estava criando algo online, digital, porque o Mídia Amor era digital. E aí eu comecei, durante a pandemia, a pensar, poxa, como eu posso ajudar as pessoas a passarem pela pandemia vivendo esse Mídia Amor? E aí surgiu a jornada Mídia Amor. A princípio, eu não sei se você se recorda, se quem está nos ouvindo se recorda, que a pandemia era para durar só 45 dias, né? Começou ali 13, 14 de março e era para durar 45 dias. E aí eu pensei, bom, vou fazer 45 dias de desafio. 45 dias para as pessoas não enlouquecerem em casa e cuidarem de si, cuidarem dos outros. E foi assim que nasceu a jornada Mídia Amor. Só que os 45 dias se estenderam, então a jornada Mídia Amor virou escola Mídia Amor. E ali eu comecei a ensinar. Tudo online ainda. Tudo online. Até treinamentos que eu já fazia para as empresas já começaram a se adequar para poderem receber tudo online, né? Porque ainda é recente. Antes de 2020, pelo menos na minha empresa, na empresa que eu trabalhava, era muito raro a gente receber assim treinamentos ao vivo online, a não ser quando era algo gravado. Então isso começou a ficar muito comum e me ajudou também no modelo de negócios, porque eu comecei a atender o Brasil, comecei a ter alunos no mundo que falavam português, fiz alguns treinamentos em inglês, então isso começou a me abrir muitas portas também.
E o que eu comecei também a perceber é que assim, eu gosto muito de ensinar sobre comunicação. Só que as pessoas, na hora de um conflito, elas não conseguem primeiro se equilibrarem para conseguirem argumentar e ter uma comunicação saudável com o outro. E curiosa como sou, e aproveitando todo o meu conhecimento da biologia, na neurociência, eu comecei a estudar mais inteligência emocional. E aí isso foi sendo um caminho natural, porque eu entendi que dentro do meu autoconhecimento eu precisava primeiro aprender a me amar, para depois praticar a inteligência emocional, e aí sim melhorar minhas relações, a minha comunicação, e por fim construir uma vida com propósito. Então, tudo isso que eu fui fazendo para mim, eu fui ajudando os outros, e esses se tornaram os meus principais pilares de ensino. Maravilha, é interessante isso. Agora, você tomou uma decisão, inclusive eu sou fã de histórias que mudam ali 180 graus, né? Foi de um lado e acabou indo para o outro ali. Eu sei que deve ter sido um peso, por mais que seja motivado, é uma decisão virar para o chefe e falar, olha, não quero mais. Como foi até ali dentro, você falou muito de apoio para a sua família, seus amigos, quando você fala, vou empreender em algo que teoricamente não existe, a mídia amor está existindo, não é uma profissão que existia, você criou, você inventou esse nicho, podemos dizer assim, você criou, Sim. Né? Como foi a aceitação de pessoas ao seu redor, vendo que você está largando algo sólido para algo que até então era algo muito novo e subjetivo? Isso foi era um grande medo meu, decepcionar as pessoas que eu amava. A gente tem esse medo da rejeição, né? É natural, e ele é maior quando se trata de pessoas que a gente gosta e se importa. Só que, por característica, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada e muito determinada. E bem ou mal, as pessoas sempre acreditaram muito em mim. Isso é uma coisa muito positiva. Então, quem convivia comigo, seja minha família, meus amigos, eles sempre acreditaram muito no meu potencial. Mas eu sentia também o peso disso. Eu lembro de, no colégio, ouvir um dos professores, a Paula vai ser uma das que vai descobrir a cura do câncer. Porque eu era muito dedicada, muito nerd, estudava e tinha facilidade de aprender as coisas, porque eu me dedicava muito. E a minha família também esperava. Quando eu escolhi biologia, muita gente falou, mas Paula, vai escolher medicina, vai escolher um outro curso, que você impacte mais gente. As pessoas sempre colocaram isso, essa fé muito grande em mim. E quando eu comecei a falar de transição profissional, isso não foi algo que aconteceu do dia pra noite, né? O que eu tô contando, desde que eu encontrei um mentor e tal, foi algo planejado durante 2 anos. Então eu também tive 2 anos para dialogar com a minha família, com os meus amigos, compartilhar aquilo que eu queria fazer e os testes, porque também o que eu queria fazer, a gente tá falando em 2019, quando de fato eu falei tchau, quero ir embora do meu CLT, hoje, né, em 2023, muita coisa já passou e meus planos já mudaram várias vezes. Só que a minha família apoiou porque eles viram esse propósito e eles acreditavam nesse meu potencial. Putz, a Paula é determinada, assim, se ela se decepcionar, se não der certo, e eu tenho certeza que isso passou na cabeça deles mesmo sem eles compartilharem comigo, qualquer coisa ela volta para a profissão dela. Então esse apoio eu tive muito. E fora que o Mídia Amor, como ele começou a ter um rápido crescimento exponencial, então ele começou, sei lá, em 2017, ele tinha os seus 2.000, 4.000 e poucos seguidores. E aí, de repente, em 2018 foi crescendo. Em 2019 eu tinha mais de 100.000 seguidores. O que pra época também era muito, poucas pessoas tinham isso, né? E aí eu fui crescendo muito rápido. Então, essa potência do crescimento do Mídia Amor foi fazendo com que as pessoas, mesmo sem elas entenderem qual seria essa minha nova profissão, mesmo sem eu entender direito, elas viram, poxa, tem algo aí que pode ser explorado, que precisa ser comunicado, a Paula pode fazer isso virar algo. E eu comecei a aparecer também em algumas reportagens e tal, então essa visibilidade toda fez com que o Mídia Amor, querendo ou não, virasse um cartão de visitas. Os números importam para as pessoas. E pra mim nunca foi sobre números. Eu acho que é só por isso que eu tô aqui hoje falando isso com você. Obviamente que eu quero impactar o maior número de pessoas possível, mas eu sempre tive esse cuidado para não deixar o número
afetar o meu ego. Porque pra mim não é sobre quantas pessoas eu mudo, é sobre, de fato, transformar a vida de uma pessoa. De fato, transformar a vida de poucas pessoas ali dispostas, interessadas, que confiam em mim, no meu trabalho, que querem fazer essa transformação e multiplicar essa transformação onde elas estão. Para mim, isso é muito mais relevante e importante do que o número de quantidade de seguidores e tal. Óbvio, é muito legal você ter esse tipo de engajamento e você saber que a sua voz está sendo espalhada. Mas se não for espalhada do jeito certo, se a mensagem certa não chegar, para mim, o meu impacto perde também o sentido. Eu sempre tive esse cuidado muito grande de falar com as pessoas que eu realmente queria falar e priorizá-las. E eu lembro que teve uma vez que eu fiquei muito na dúvida se eu contava uma história no Mídia Amor. Era uma história sobre enfermeiras de um hospital em São José dos Pinhais, no Paraná, que elas estavam tendo uma ação, elas tiveram uma ideia de fazer uma cartinha para os pais que perdiam o bebê assim que eles nasciam, então ele era natimorto. E os pais acabavam não tendo nenhum registro, nenhuma recordação desse filho. E elas faziam uma carta carinhosa e tal, com as pegadas da criança. E eu fiquei muito na dúvida se eu falava sobre isso, porque é um assunto delicado. Pesado, né? Pesado. Eu nunca perdi também um filho. Eu tomo muito esse cuidado da empatia, né? Empatia a gente tenta demonstrar, mas tem lugares que de fato a gente nunca vai saber como que é o grau de profundidade da dor do outro, especialmente se você não viveu nada parecido. Então eu fiquei nessa dúvida, mas resolvi postar, segui a minha intuição. Por isso que eu falo da importância da qualidade do que a quantidade, porque se eu fosse só movida a quantidade, postaria e não me importaria com o efeito daquilo. Mas eu resolvi, e eu lembro que no dia seguinte eu recebi uma mensagem de um cara chamado Thiago, e ele falou assim: olha, eu não sei quem administra a página, quem escolhe as histórias, mas eu quero te falar que eu tô aqui no hospital, a minha mulher acabou de perder o filho, eu abri o celular e eu tava pedindo alguma iluminação divina pra eu conseguir saber o que falar pra ela quando eu voltar pro quarto, porque eu tô totalmente sem esperança, totalmente sem motivo. E eu abri o meu celular por impulso, por hábito, e a primeira coisa que me apareceu no Instagram foi o post de vocês. E foi essa história. E essa história mexeu de um jeito comigo que, não sei, de alguma forma me fez ter esperança de que teve propósito na vida do meu filho e de que as coisas de repente podem melhorar. E eu só queria agradecer, porque de alguma forma vocês foram usados com esse canal divino para me dar esperança, e agora eu já posso chegar no quarto e falar algo de bom, assim, posso chegar com outro estado de humor para falar com minha mulher. E eu lembro que quando eu li essa mensagem, eu sentei assim, e eu fiquei, uou, e eu comecei a chorar, porque a gente não tem noção do impacto, principalmente que a internet pode provocar. Ali eu não fazia noção do que uma mensagem, do que algo poderia fazer com a vida de uma pessoa, e fez. Uma pedrinha na água, né? Aí vai criando ondas cada vez maiores. E pra mim, mesmo se ninguém mais tivesse visto aquele post, mas só por ele, pelo Thiago ter visto, já valeu assim, um ano. Pra mim aquela mensagem, uou, sabe, me encheu de uma motivação que eu não podia imaginar. E me deu também mais noção, senso de propósito, senso de responsabilidade nas coisas que eu ia compartilhar. O que está faltando muito, né, Paulo, hoje em dia? É. As pessoas compartilham informações negativas, falsas, distorcidas, e aquilo tem um impacto, sim. Tanto que a proposta do Mídia Amor é o oposto disso, né? Enquanto tem impacto negativo, vou tentar equilibrar o outro lado, né? Exato. Com o Mídia Amor, passando histórias. E aí você disse assim, que, primeiramente, muito bonita essa história, muito significativa. E numa das falas você disse, às vezes eu pego uma pessoa de supletor e pergunto ali, qual foi a última vez que fizeram algo de legal pra você? Eu estou fazendo essa pergunta pra você agora. Nossa, olha, isso nunca fizeram comigo, hein? Eu sou uma pessoa muito privilegiada, cercada de pessoas legais, porque eu também faço questão de ter isso na minha rotina, né? Mas eu posso falar, até empreendendo, é um desafio muito grande. Empreender e ainda lidar com vidas.
provavelmente você também lida com isso na sua profissão, esses altos e baixos e vezes que a gente precisa se recarregar. E todos os dias eu recebo mensagem, seja do meu namorado, dos meus amigos, da minha família, de não desiste, olha que legal você tá fazendo, olha, poxa, olha o impacto que isso teve pra você. Ontem mesmo eu tava compartilhando meu trabalho e eu pedi pra algumas amigas, poxa, olha o que vocês acham disso, engajem aí. Nossa, elas compartilharam, me ajudaram a divulgar. Isso pra mim foi tão significativo, sabe? Eu fiquei com essa sensação que eu falo que o Mídia Amor gera de coração quentinho, porque as pessoas que acreditam genuinamente ali em mim, naquilo que eu faço, me ajudam a divulgar proativamente, isso pra mim, nossa, já é tudo. Mas eu recebo, hoje eu posso falar dezenas de Mídia Amor por dia, porque de fato é uma cultura que eu levo pra minha vida e levo pros meus meios e percebo mais. Às vezes a gente só não percebe, às vezes a gente acha que para receber um Mídia Amor a gente precisa, sei lá, alguém doar algo, fazer um gesto grandioso. Quando, poxa, para eu estar aqui, de repente alguém me ajudou numa logística de casa para facilitar meu trabalho, para eu chegar aqui no horário, e isso já foi um grande gesto. Né? E às vezes a gente fecha os olhos para isso, não dá valor, não aprecia. Então eu não só aprecio, como eu faço questão de falar. Porque a comunicação não violenta, ela também me ajudou muito a isso. Eu percebi que eu tinha essa pose também de invulnerabilidade e tinha dificuldade de falar, poxa, obrigada, isso significou tanto pra mim. E hoje eu falo assim, nossa, não tem noção como me ajudou, muito obrigada. Me senti tão feliz com isso que você fez, me senti tão feliz com esse convite, e isso faz com que a pessoa fale, uau. E eu acredito muito nesse poder de viralizar fora das redes sociais. Quando a gente recebe isso e percebe o efeito que isso teve na gente, as chances da gente espalhar isso aumentam, pelo menos é o que eu acredito. Você já se sente realizada? Sinto, eu tenho muitos planos e eu tava pensando sobre isso esses dias. Essa questão da gente nunca se conformar, vai, com o lugar que a gente tá e sempre querer algo além, faz parte, acho que, da natureza do ser humano. A gente tem essa centelha que faz com que a gente precise se motivar, não cair na mesmice. Hoje eu consigo me sentir muito realizada no impacto que eu tenho, nas coisas que eu faço, mas é claro que eu sempre busco mais. Essa realização, ela não me, como eu posso falar, não me limita, sabe? De sonhar, de tentar coisas novas e de querer coisas novas. A estratégia que você usa, ela é bonita, porque você não joga a pessoa para uma melhoria só por jogar por informações. Aparentemente o seu trabalho motiva ela primeiro, mexe com o emocional dela, para que ela se sinta mais encorajada e se descubra e se potencialize. Pelo que eu estou entendendo é isso, não é só um termo objetivo, olha como vai ser melhor se mudar. Você primeiro acolhe, entende as necessidades, apoia essa pessoa, quando ela passa a se amar e ter confiança, ela vai, né? Isso deu muito certo para você agora, essa transformação, mas sabemos que muitas pessoas do qual está te assistindo agora pode estar com medo de fazer essa transição, porque ela sabe numa ideia, mas dentro ela se sente com medo, desencorajada, vulnerável. O que essa pessoa está precisando ouvir da Paula nesse exato momento, para que talvez ela se inspire também na sua história e faça essa transição? Algo que eu gosto muito de falar para os meus alunos e para os meus mentorados é que você precisa começar nos poucos. Não é só que você pode, mas precisa. Às vezes a gente pensa que para fazer mudanças de vida, a gente precisa dar grandes saltos. E as chances da gente cair, se estrepar em grandes saltos são muito grandes. Quando a gente pode e deve tentar nos pequenos passos. Porque, como eu falei, a nossa mente, ela tende a criar expectativa e a realidade é muito diferente. Confie no poder dos pequenos passos. Primeiro, pequenos passos. Alinha a tua intenção todos os dias. Por que você acorda? Qual é a sua intenção pro dia de hoje? Ainda que você esteja, de repente, nos ouvindo à noite, no meio do dia, o dia não acabou. O que você quer pro dia de hoje? Qual foi a tua intenção? Por que você acordou? Só para hoje. Não precisa pensar para daqui a 2, 5, 10 anos. Hoje. Só isso já faz diferença. E confie nos seus hábitos diários.
hábitos de conexão, hábitos de autocuidado, e autocuidado não é só skincare, é o que você pode fazer para cumprir os objetivos que você tem. Se você não tem essa clareza, putz, eu nem sei o que eu quero para minha vida, comece cuidando de você no pouco, cuidando das suas relações, cuidando de quem você tem do seu lado, cuidando da tua saúde, que você vai ver esses pequenos movimentos te gerarem movimentos cada vez maiores e eles sim te direcionarem para a vida que você quer, porque quando a gente tenta dar esse salto muito grande, a gente deixa de ter em vista as coisas que de fato importam e deixa de ter presença. O presente é muito poderoso para revelar nossas habilidades, nossas paixões, nossas causas, para honrar nossa história. Quando a gente está só com o olho no futuro, a gente perde a riqueza do que a gente já pode ter e aprender com esse momento. Então, eu falaria isso, confie nesses pequenos passos e alinhe sua intenção, porque essa intenção vai te trazer mais presença para o seu dia. Maravilha! Agora eu quero te fazer uma pergunta da Paula Pessoa, não a Paula empreendedora, não a Paula Mídia Amor. Da jornada da sua vida, qual é um dos aprendizados e lições que você carrega para si, que você acha que vale a pena que o mundo ouça? Pode ser uma regra, uma história, uma lição, um aprendizado, mas o que a Paula tem de significado que acha que o mundo precisaria ouvir sempre? Primeiro que assim, a Paula empreendedora é a mesma que a Paula pessoa. Sou essa pessoa apaixonada e que é movida a propósito por tudo. E o que eu gostaria muito que as pessoas entendessem é que, primeiro que a gente não tá aqui só de passagem, como eu falei, e esse senso de utilidade, de conexão, é o que faz a vida valer a pena, sabe? Então busque ter uma vida em que você se sinta útil, e pode ser no pouco, pode ser deixando essa água para alguém que precisa matar a sede, e cuide das suas relações, principalmente as suas relações mais próximas, porque a gente às vezes fica tão focado em manter relações que podem ser estratégicas no trabalho, com pessoas importantes, que a gente perde as nossas relações principais, diárias, as nossas relações mais íntimas, a gente deixa de cuidar disso. Então eu falaria que você cuidando desses dois pilares, você já vai sentir esse senso de realização. E para saber se você está no caminho certo, usa a paz como bússola. A paz é a nossa maior bússola. A gente pode se sentir triste, com raiva e ainda assim estar em paz, porque a paz vai mostrar se a gente está ou não seguindo os nossos valores. Então, use isso que vai te ajudar a tomar decisões mais alinhadas com a essência. Maravilhoso, adorei a sua história de coração, de verdade. E agora eu queria te fazer a última pergunta. Quem você acha que também é portadora de boas notícias e histórias que você gostaria que viesse aqui também transmiti-las aqui comigo? Uau! Convide. Vou convidar os Caçadores de Bons Exemplos. É um casal muito querido que eu tive o privilégio de conhecer através do Mídia Amor. Só que eles circulam o Brasil buscando bons exemplos para contar. E volta e meia eles estão aqui Qual em o nome São deles? Paulo. Convide eles aí, por gentileza. Yara e Eduardo, venham até aqui conversar com o Adam. E não esqueça de, quando vocês estiverem em São Paulo, também tomarem um café comigo, que eles são maravilhosos. Eles têm histórias fantásticas para contar, porque eles vão procurar isso em loco. Eu recebo essas histórias virtualmente e eles vivem essas histórias no cotidiano. Eu sou grande admiradora deles. Com certeza vai ser um papo muito rico que eu já tô curiosa para ouvir. Estou esperando vocês aqui. Pessoal, eu conversei aqui com essa simpatia de pessoa, uma pessoa querida. Eu fiz as contas aqui por alto, acho que tem 13 ou 14 anos que a gente se conhece. Acho que foi em meados de 2010 e 2011. Uau! Sim. E agradecer, Paula, muito obrigado. Curti cada minutinho, aquela sensação de que a conversa não deveria acabar agora e se prolongar. Então é isso que faz muito sentido para mim também. Obrigado. Agora, despedir de quem está te ouvindo. Obrigada, Adam, pelo convite, um prazer muito grande e obrigada pela confiança também de estar aqui. E para quem me ouve, você pode acompanhar o meu trabalho também nas redes sociais, além do Mídia Amor, tudo junto, um A só no meio.
Eu tô como Paula Roche, para quem quiser se inspirar, aprender mais. Eu faço questão de sempre gerar conteúdos que te inspirem a praticar a inteligência emocional no dia a dia e a ter uma vida com mais propósito nos hábitos de um jeito simples, porque não precisa ser complexo e não é para poucas pessoas, é para todo mundo. Você pode acompanhar meus conteúdos nas minhas redes. Eu sigo, acompanho e recomendo. Eu também sou fã, querida. Inclusive, eu cito vários exemplos do Adam, que ele dá exemplos ótimos. Então, Muito obrigado, Paula. Muito obrigado por hoje. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada.